O objetivo desse canal é levar o conhecimento ao máximo de pessoas possível. Não há necessidade de grelhas, o inferno são os outros. Cada homem deve inventar o seu caminho. A desordem é o melhor servidor da ordem estabelecida. O homem deve ser inventado a cada dia. O que não é terrível não é sofrer nem morrer, mas morrer em vão. O mal só pode ser vencido por outro mal. És livre. Escolhe, ou seja, inventa. A beleza é uma contradição velada. O dinheiro não tem ideias. A vergonha. Isso passa quando a vida é longa. Detesto as vítimas quando elas respeitam os seus carrascos. A vida é o pânico num teatro sem chamas. O homem não é nada mais do que aquilo que faz a si próprio. Nunca julgamos aqueles a quem amamos. Liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se faz. O inferno são os outros. No amor, 1 mais 1 é igual a 1. Estamos condenados a ser livres. A fé, mesmo quando é profunda, nunca é completa. Não existe determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. O homem é uma paixão inútil. Mudar para continuar o mesmo. Quem sabe que o mundo não seria melhor sem os homens? Todos somos responsáveis por todos. É melhor vencermos a nós mesmos do que ao mundo. O que você fez daquilo que te fizeram? O homem é o ser pelo qual o nada vem ao mundo. O pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Enquanto o capitalismo existir, o marxismo será a melhor teoria. Somos as nossas escolhas. A história nos determina ao mesmo tempo em que a fazemos. Em guerra de ricos quem morre é o pobre. Nunca se é homem enquanto se não encontra alguma coisa pela qual se estaria disposto a morrer. O homem não é a soma do que tem, mas a totalidade do que ainda não tem, do que poderia ter. Um homem não pode ser mais homem do que os outros, porque a liberdade é semelhantemente infinita em cada um. Falamos na nossa própria língua e escrevemos numa língua estrangeira. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. O conceito de inimigo não é completamente certo e claro, a não ser que o inimigo esteja separado de nós por uma barreira de fogo. A experiência mostra que os homens vão sempre para baixo, que é preciso corpos sólidos para os conter. Para saber uma verdade qualquer a meu respeito, é preciso que eu passe pelo outro. Todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com a coragem. Eu era uma criança, esse monstro que os adultos fabricam com as suas mágoas. Por mim, creio que estamos mortos há muito tempo. Morremos no exato momento em que deixamos de ser úteis. O desejo exprime-se por uma carícia, tal como o pensamento pela linguagem. O homem tem de poder escolher a vida em todas as circunstâncias. Quando muitos homens estão juntos, é preciso separá-los pelos ritos, senão matam-se uns aos outros. Não fazemos aquilo que queremos e, no entanto, somos responsáveis por aquilo que somos.
Todo existente nasce sem razão, prolonga-se por fraqueza e morre por encontro imprevisto. Lágrimas de um adulto eram como uma catástrofe mística, qualquer coisa como o choro de Deus acerca da maldade do homem. Não há por que não criticar muito severamente quando se tem a sorte de amar a pessoa que se critica. Para que o acontecimento mais banal se torne uma aventura, é necessário e suficiente que o narremos. Viver é isto: ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. O ser verdadeiramente livre é aquele que consegue realizar os seus projetos. A imaginação é como um braço extra, com o qual você pode agarrar coisas que de outra forma não estariam ao seu alcance. Quanto aos homens, não é o que eles são que me interessa, mas o que eles podem se tornar. Primeiramente, o homem existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. O homem não é senão o seu projeto, e só existe na medida em que se realiza. O homem caracteriza-se acima de tudo por ser capaz de fazer e desfazer o que dele se fez. O fim já está nessas poucas palavras, invisível e presente. É ele que lhes dá a pompa e o valor de um princípio. Se os comunistas têm razão, então eu sou o louco mais solitário em vida. Se eles estão errados, então não há esperança para o mundo. Um homem é sempre um contador de histórias. Ele vê tudo o que lhe acontece através delas. E ele tenta viver a sua vida, como se estivesse contando uma história. O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Um regime revolucionário deve descartar um certo número de indivíduos que o ameaçam, e não vejo outro meio para isso, a não ser a morte. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Um amor, uma carreira, uma revolução, outras tantas coisas que se começam sem saber como acabarão. Se você sente tédio quando está sozinho é porque está em péssima companhia. Obrigado por assistir. O seu like ajuda muito o canal a continuar criando conteúdo, com cada vez mais qualidade. Considere se inscrever no canal para continuarmos crescendo.